Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, nos nossos últimos programas, nós abordamos, comentando o Catecismo da Igreja Católica, as consequências da revelação do nome de Deus. Vários parágrafos falando sobre essa revelação. Deus revela o seu nome a Moisés, eu sou aquele que sou, e depois os desdobramentos da fé nesse Deus único. Como sempre, ao terminar um parágrafo, o nosso catecismo apresenta uma série de pequenas notícias, digamos assim, resumindo tudo que foi visto anteriormente. É o que nós vamos fazer agora, começando no parágrafo número 228. Resumindo, portanto. Parágrafo 228. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, capítulo 4, retomado por Jesus no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículo 29. É preciso necessariamente que o Supremo seja único, isto é, sem igual. Se Deus não for único, não é Deus. Quem nos fala sobre isso é um escritor do século II, chamado Tertuliano, que foi quem introduziu boa parte da terminologia ocidental, latina, no direito, mas também na teologia, particularmente na teologia trinitária. É preciso necessariamente que o Supremo seja único, isto é, sem igual. Se Deus não for único, não é Deus. E essa profissão de fé do Deuteronômio é o credo fundamental de Israel até hoje. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Parágrafo 229. A fé em Deus nos leva a nos voltarmos só para Ele, como nossa primeira origem e nosso fim último. A nada preferir nem substituí-lo por nada. Vejam, é já uma síntese das várias consequências que foram apresentadas em parágrafos anteriores da nossa fé no Deus uno e único. A fé em Deus nos leva a nos voltarmos só para Ele. Como era citado no parágrafo 227, o texto tão bonito de Santa Teresa: nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança, a quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Parágrafo 230. Ao revelar-se, Deus permanece mistério inefável. Se o compreendesses, não seria Deus, nos lembra Santo Agostinho. De modo que a revelação de Deus, a revelação do seu nome em primeiro lugar, eu sou aquele que sou, mas a revelação dos desígnios de Deus, da sua própria identidade enquanto Deus unitrino, nos dá a conhecer, sem dúvida alguma, muito sobre a realidade de Deus, sobre o seu projeto para conosco. Mas o mistério continua sendo mistério. Deus continua, permanece o mistério inefável, que não pode ser falado. Se compreendesses, não seria Deus. E finalmente o parágrafo 231, o Deus de nossa fé revelou-se como aquele que é. Eu sou aquele que sou, é o nome que Deus dá a conhecer a Moisés. Deus deu-se a conhecer como rico em bondade e fiel, e seu próprio ser é verdade e amor. Isso então, o que foi visto anteriormente. Agora nós vamos começar um novo parágrafo que vai tratar mais especificamente do Pai. Sabemos que o nosso Deus é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então queremos agora falar mais especificamente do Pai. Já que inclusive nós começamos as nossas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parágrafo 232.
os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está no mandato missionário que o ressuscitado deu aos seus apóstolos. Mateus 28, 19. Ide pelo mundo afora, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazei discípulos todos os povos, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Antes disso, a pessoa que vai ser batizada deve professar a sua fé, deve responder a uma série de perguntas, ele renuncia às coisas erradas que existem na sua vida e, ao mesmo tempo, ele responde com um creio solene a cada uma das perguntas que lhe são feitas sobre os conteúdos da fé, particularmente a fé no Deus que é Pai, no Deus que é Filho, no Deus que é Espírito Santo. É uma tríplice pergunta que requer que confessem a sua fé no Deus uno e trino. A fé de todos os cristãos fundamenta-se na Trindade, é o que vai nos ensinar São Cesário de Arles, numa exposição que ele faz justamente sobre a traditio symboli, ou a transmissão do símbolo, a transmissão do credo, feita pelo catecúmeno antes do seu batismo. Parágrafo 233. Os cristãos são batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E é interessante que o nosso catecismo, seguindo já a fé tradicional da Igreja, lembra que nós não somos batizados nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma vez que existe um só Deus. Não existem três deuses com três nomes. Existe um único Deus, o Pai Todo-Poderoso, seu Filho único e o Espírito Santo. O único Deus que é uno e trino, a Santíssima Trindade. No parágrafo 234, nós vemos como a Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. Já tivemos a oportunidade de observar como o monoteísmo cristão é diferente do monoteísmo judaico ou do monoteísmo islâmico, porque o nosso Deus não é uma pessoa solitária. O nosso Deus é comunidade, é comunhão, diríamos, é família. O nosso Deus é Trindade. Então, essa é a característica fundamental da nossa fé em Deus. O Deus cristão é o Deus Trindade. O mistério da Santíssima Trindade é, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé. E, ao mesmo tempo, é a luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial da hierarquia da fé. É o que nos lembra a Sagrada Congregação para o Clero, no diretório do Catecismo Geral. O ensinamento mais fundamental e essencial da hierarquia da fé, da hierarquia das verdades da fé, é o mistério da Santíssima Trindade. Toda a história da salvação é a história dos caminhos e dos meios do revelar-se do Deus vivo e único, Pai, Filho e Espírito Santo, o qual reconcilia e une a si aqueles que se afastaram pelo pecado. Queremos então, meus queridos, fazer com que a nossa vida seja uma vida realmente de pessoas que acreditam na Santíssima Trindade e que por isso mesmo vivem de acordo com aquilo que professam. Então que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza hoje e sempre, juntamente com as nossas famílias, à vida eterna. Amém.